Simone, como vai você? Tudo certinho. Estamos aqui para a nossa última live do ano, né? Muitas lives aí da sua parte esse ano. É verdade, fizemos algumas lives, né? E para encerrar o ano, essa com você, super especial, muito querida. Legal, legal. O prazer é todo nosso. Então, gente, a professora Wanda, né, que trabalha no Gerovida, CEO do Gerovida, gerontóloga, ela vai falar um pouquinho para a gente aí do assunto que ela mais domina, né, que é alimentação saudável na terceira idade, atividade física, a questão da atividade de memória, que eu acho que é uma das coisas que a gente mais falou durante todo o ano, né, Wanda? Então, a gente trouxe algumas perguntas aqui, os meus alunos também colocaram alguns questionamentos e a gente vai conversar. É um bate-papo, né? Se alguém que estiver assistindo tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente vai fazer o possível aí para responder vocês sobre o tema, né? A questão da terceira idade saudável, 50 mais saudável. Se você quiser se Isso mesmo, apresentar novamente. tá bom. Isso mesmo, a gente vai conversar sobre esses aspectos que a Simone trouxe, eles permeiam sempre a questão da longevidade com equilíbrio. Tá me escutando direito? Tá conseguindo me ouvir direito? Tranquilo, perfeito. Então, tá bom. É o que a gente almeja na vida, né? Essa questão de como ter uma longevidade com mais equilíbrio, como viver o dia a dia com mais equilíbrio. Então, esses aspectos que a Simone comentou, a gente vai conversando aqui, a gente vai trabalhando, eu vou falando um pouquinho do meu ponto de vista, vou falando um pouquinho dessa experiência que a gente já vem desenvolvendo há 15 anos, né? Agora, em janeiro, faremos 15 anos de Zero Vida. Então, óbvio, esse tempo todo trabalhando e desenvolvendo. Então, a Simone pediu para falar um pouquinho. Eu já trabalho nessa área de gerontologia desde 2005. Comecei a minha formação na área de pedagogia, sou pedagoga, fiz o mestrado em gerontologia e depois o doutorado em educação, buscando trabalhar com um programa de educação para idosos comunitários, e foi aí que eu comecei a desenvolver um programa, comecei a olhar para essa questão do que podemos fazer, né, no dia a dia para conseguir chegar nessa vida com mais equilíbrio, numa longevidade com mais equilíbrio. Sim, as pessoas estão vivendo mais, né, Wanda? E aí que a gente vê, eu tenho colegas, por exemplo, tem um colega nosso da bike que faz competição, ele tem 80 anos. Então, assim, imagina, ele tá pedalando, né? E a gente sai com ele pedala 80 quilômetros, 90 quilômetros. Eu falo assim, gente, quero chegar assim, né? Porque vale a pena a gente começar a cuidar, né? Para chegar lá nos 90, 100 anos, saudável, né? Com uma cognição boa, mas tudo isso, pelo que eu tenho estudado, eu acabei de ler um livro que é A Terceira Idade Saudável. Eu não gosto muito do nome também, a gente fala 50 a mais, mas é o nome da obra, né? Uma obra das meninas Gianni e Sue de Harvard, duas cientistas, e elas falam a mesma coisa, né? Então, você vê, não é algo que a gente inventou, que Uhum. surgiu. São realmente pesquisas, né? E você tem trabalhado com isso, tem verificado resultados? Como que é isso assim na prática? Uhum. Acho que é interessante a gente falar assim, que não tem um único tipo de envelhecimento, não tem uma única velhice, né? A velhice é uma fase da vida, não existe só uma velhice. E esse termo 50 a mais é para a gente olhar realmente assim, começar a pensar um pouco antes, né? Não deixar para pensar, não deixar para se preocupar, não deixar para se cuidar lá na frente, né? Porque os anos eles vão se acumulando ao longo, né? Vai acumulando, quando se a gente deixa lá na frente, pode ter condições de reverter para uma qualidade melhor, mas quanto antes a gente olhar, melhor. Foi aí que eu fui desenvolvendo esse programa de educação para a longevidade, de alertar assim, as pessoas, de conversar com as pessoas, de mostrar que é possível, e a gente tem que olhar, que a gente fala assim, que tem até um médico que eu sigo, que é Balone, que ele fala, a gente envelhece conforme a gente vive. Então, olhar para essa questão da vida, assim, como que eu vivo hoje. Então, respondendo a sua pergunta, né? Nós temos vários
várias velhices, né? Vários processos de envelhecimento. Então, essa que nós estamos conversando hoje é uma possibilidade muito viável, que nós temos trabalhado para que cada vez mais as pessoas cheguem nessa longevidade com este equilíbrio, com essa qualidade. Então, que mais pessoas possam estar ativas nas suas vidas, fisicamente, mentalmente, cognitivamente, intelectualmente, trabalhando, fazendo aquilo que gosta, como você citou, da bicicleta. Recentemente, a gente estava assistindo um documentário que chama Esportes pelo Mundo. E a gente assistiu agora a um episódio que mostrava um senhor de 70 anos competindo em posições de yoga. Não sei se você chegou a assistir esse documentário. Então, ali mostrando muitas pessoas, né, mais 50, 60, 70, com este olhar diferenciado. Então, existe, é possível. No meu programa de doutorado, a gente conseguiu avaliar essas mudanças, né? Então, a gente conseguiu acompanhar dois grupos, na verdade, de pessoas idosas, e que a gente conseguiu avaliar o antes e o depois, e conseguimos ver sim, que é possível. Não podemos deixar de falar que existem as outras velhices. As pessoas que envelhecem com limitações, com incapacidades, com doenças. E para essas pessoas também tem a forma de lidar, né? O cuidado, a atenção, as atividades que podem ser desenvolvidas para que essas pessoas também possam, mesmo com esse quadro, viver no dia a dia de uma forma melhor. Então, esse olhar da longevidade com mais equilíbrio, com mais qualidade, ele tem cada vez mais sido observado não só na questão empírica do meu trabalho prático, mas nos estudos que eu fui desenvolvendo, que eu venho lendo diariamente. Bem bacana. Eu coloquei ali os temas para gente, né? A boa alimentação, por exemplo, que é dos aspectos do livro que trabalha. Gente, a alimentação é muito importante, uma alimentação saudável. E no teu trabalho também, eu fiz um curso contigo, você fala, inclusive, de alguns alimentos, né? Que contribuem. Porque a gente também está falando de uma questão de prevenção, né? Para quem ainda é lá 40 mais, 50 mais, para que chegue lá nos 60, 70, 80, então com o melhor, né, de si e com mais qualidade. Então você pode citar para a gente alguns alimentos, algumas coisas que facilitariam isso, porque a gente tem visto muitos casos assim de pressão alta e, né, o pessoal que você vê que só a questão da alimentação e do exercício físico já resolveria, né? Uhum. Isso entra dentro você está falando, entra dentro dos hábitos de vida, né? Então, a alimentação, ela é um desses aspectos. Claro que sempre a gente fala, cada caso é um caso. É claro, se você, por exemplo, pegar uma pessoa que ela tem um tipo de alimentação igual a outra pessoa da mesma família, de repente essa pessoa pode desenvolver uma doença, uma hipertensão, um problema de saúde, e a outra pessoa não, porque a alimentação, ela compõe esse conjunto, porém tem outras questões individuais, genéticas e do próprio metabolismo, de como processa tudo, para realmente conseguir sistematizar e fazer bom proveito desses alimentos, né? Então, é importante saber que também tem esse olhar individualizado. Mas você falou do curso, a gente fala muito na questão de alguns alimentos que podem... Então, a gente tem toda essa parte que é importante, né? Essa alimentação mais saudável, com mais equilíbrio, com mais diversidade, né? Compondo todos os nutrientes. Mas a gente fala um pouco, assim, até na questão de como melhorar a cognição, de como melhorar a memória. Tem alguns alimentos que sim, por exemplo, os alimentos, as frutas amarelas, né? Então, mamão, laranja, mais nesse tom, né? São frutas que elas têm antioxidantes, as frutas vermelhas, também inclusive tomate, tem antioxidantes, as frutas oleaginosas. Então, tem alguns exemplos, depois eu posso até disponibilizar para vocês uma síntese, né, desses alimentos que você pode colocar aí como complementar a live. É importante que as pessoas, elas olhem para o seu alimento, no seu dia a dia. Será que está tendo diversidade? Será que
está tendo os nutrientes que eu preciso. Como você disse, tem alimentos que podem prejudicar mais a saúde, tem alimentos que podem melhorar. Então, é importante realmente olhar para isso, nunca esquecer da hidratação, né? Porque Isso pensando que eu um pouco nessa comentava, questão. né? E você acabou de tomar água, maravilha, estou com a garrafinha aqui do lado, porque a água ela ajuda em vários sistemas do nosso organismo. Então, por exemplo, quando a gente fala de memória, de cognição, é importante que a gente tenha uma boa oxigenação no cérebro, no nosso encéfalo, para que a gente possa ter boas trocas neuronais, né, fazendo boas sinapses. E a questão da quem leva o oxigênio para nosso cérebro é a circulação sanguínea. Então, a questão de fazer uma atividade física, de estar trabalhando isso, mas isso é na parte de atividade física. Volta. A hidratação, quando eu já escutei alguns médicos falando, e já li algumas coisas que falam, quando você não bebe água o suficiente, a gente fez até uma live uma vez com uma geriatra que ela fala isso, que quando você não toma água o suficiente, isso pode proporcionar confusão mental. Então, a água é importante para a questão cognitiva, para a questão mental, para a questão, né, dos rins, realmente, né, da função renal, né, a gente conseguir ter uma boa função renal, a questão da água. Então, a água, ela também é importante, a gente sempre lembra disso quando a gente fala de alimentação. Né? Então, de forma mais fácil, assim, depois se alguém quiser, tem o Ministério da Saúde, ele fez um guia alimentar para a população brasileira. E foi em cima desse guia alimentar que nós realizamos o nosso trabalho de doutorado na época, lá em 2008, 2009. Então, depois a gente também pode disponibilizar. Então, até separei aqui, ó, chama Guia Alimentar para a População Brasileira, promovendo a alimentação saudável. E nesse guia, fala-se quais são os alimentos importantes para cada faixa etária. Então, é interessante, por quê? Porque a gente dá uma olhadinha e cada faixa etária tem a sua necessidade. E tem aquele básico do básico. O que eu preciso de básico para ter um dia a dia mais equilibrado? Então, por exemplo, se é uma pessoa que está com um problema aí de osteoporose, osteopenia, né, com os ossos mais fracos, aí vai se falar para a questão de cálcio, de vitamina D, né, então quais são os alimentos que têm cálcio. Então é importante realmente a gente tem esse olhar mais ampliado, né, do que precisa, mas é importante também olhar para um cuidado médico, né, esse acompanhamento médico, caso já tenha algum problema de saúde, e um acompanhamento nutricional também, tá? Sim, eu acho que uma dica, assim, é aquela de descasque mais e desembale menos, né? Eu acho que isso ainda já seria uma dica interessante para o pessoal, né? Descascando frutas, verduras na verdade, bolachas, coisas que a gente sabe que realmente fazem mal, né, Wanda? A gente aqui é de uma linha um pouco mais natural, realmente, de vida. Né? Então, a gente procura sempre trabalhar com o que for, esses alimentos mais naturais. Então, as frutas, verduras, legumes, realmente evitar os laticínios, latarias, né? Então, a gente vai um pouco nessa linha, mas sempre pensando numa questão de viver com equilíbrio, né? Então, por exemplo, tentar entender assim, que tem tudo isso, mas também se você tem aquela coisa de comer com sofrimento, mas eu tenho que comer por obrigação, eu tenho que comer porque tem que comer, isso pode ser bom em termos alimentares, porém vai trazendo outras questões ali emocionais, né? A questão da obrigação, a questão de não ter prazer com aquilo que come, não estar feliz com isso. E é isso, então é realmente como olhar para o dia a dia, abrindo mão de algumas coisas, tendo outras, e olhando assim, sempre, para mim a palavra é sempre como manter este equilíbrio, né? Como que eu olho para a minha alimentação, como que eu posso tirar algo, colocar algo, sempre de forma equilibrada. E para nós é sempre assim, é uma reeducação, Simone. Né? A gente não começa olhando, sabendo o que eu ponho para dentro, no que eu estou me alimentando?
Será que esses alimentos realmente me fazem bem? Eu vou dar um exemplo assim, ó, vou falar de mim aqui, tá? Adorava leite condensado. Adorava abrir latinha de leite condensado. Mas sempre depois que eu tomava leite condensado, eu sentia aquele estufamento, aquele Estufamento, incômodo, aquela azia. E eu falava assim, Wanda, mas por que você continua fazendo isso, né? Então, aos poucos, eu só dei um exemplo para assim. Então, era uma coisa que eu fui, esse observar, né? O nosso corpo, ele é sábio, assim, o que faz bem, o que não faz bem, mesmo, e ter esse autoconhecimento e buscar o conhecimento do que é importante. Então, esse guia alimentar, pesquisar na internet, e se for necessário, realmente procurar orientação nutricional, orientação médica, para realmente a gente compor a alimentação com alimentos que sejam prazerosos, mas sejam saudáveis também, né? Nutri, né? A Lúcia está falando aqui, ó, que maravilha ter acesso a um conteúdo como esse. Que legal. Obrigada, Lúcia, pelo teu comentário aqui. Conteúdo de tanta importância. Que bacana. Então, depois Verdade, lembrando verdade. que a gente vai deixar essa live, né, Wanda, gravada, o pessoal pode acessar depois, e a gente vai ter uma novidade aí no final também. E é bem isso Verdade. realmente, né, a questão mais, assim, mental, né, do porquê que você está se nutrindo. Não adianta pegar uma pessoa que 50, 60 anos comeu de uma forma e querer que ela faça repentinamente tudo diferente, que não vai acontecer, vai gerar o estresse, e aí piora, né? A gente sabe, obviamente, que tem alimentos como açúcar, por exemplo, que é viciante, eu acho que tanto quanto a cocaína, né? Então você vai tirando aos poucos, ou vai substituindo e tentando mudar um pouquinho a mentalidade, né? 0,0001% de que o alimento é para nutrir. Claro, sim, tem prazer? Tem, mas existem outras formas também que a gente vai falar aqui, né? Como, por exemplo, o exercício físico, a gente está aqui ampliando a questão do exercício físico, porque depende da faixa etária, né? Então, por exemplo, os meus pais, eu faço vários exercícios, né? Eu corro, pedalo e tal. Os meus pais começaram a ter problema por conta do sobrepeso, de açúcar e tal. E eu falei, gente, vocês têm que fazer exercício físico. Aí procuraram um médico, hoje eles fazem, então, a hidroginástica, que é o que cabe para eles. Eu tenho alunos que correm, né, que tem 70 anos, que tem 80, corre, caminha o parque. Então, aí depende mesmo. Eu acho que tem que ter essa individualidade, né, Wanda? Cada um buscar o exercício que caiba no seu corpo físico do momento. Mas é importante. Eu acho assim que não pode deixar passar isso, porque eu trabalho muito dentro dos pilares. Eu sou professora de inglês, mas eu trabalho com esses pilares de uma boa alimentação, uma boa saúde física e mental, porque para aprender você tem que estar bem, né? E permanecer se ativo, conectado. Então, são os pilares que a gente trabalha. E se você quiser falar um pouquinho também da tua experiência em relação à saúde física e mental, né? Que você falou já um pouquinho da cognição, se você acha que é realmente importante que a pessoa aprenda uma nova língua, ou faça uma faculdade, ou estude, se isso realmente faz novas conexões, melhora a plasticidade, como que é isso em termos de memória também? Tá. Na época também do doutorado, a gente trabalhou com essa questão da atividade física, né? Tô vendo aqui um comentário de yoga, é uma excelente opção, né? Isso. Então, assim, também tem alguma coisa de política, até separei alguma coisa que a organização, o Ministério da Saúde fala do que preconiza, do que é importante para o 60 mais. Então, a gente tem tanto 60 mais, na verdade, no Ministério da Saúde, a gente tem tanto assim, o que é importante. Eu falo assim, nas nossas orientações, palestras, a gente sempre curso, a gente sempre fala assim, que alguma coisa tem que ser feita. A gente tem que manter o corpo ativo de alguma forma. Até o Martin, meu esposo, que está assistindo, ele fala assim, que tem uma entrevista do psicólogo que ele fala, hoje já está com 61, ele fala que corpo parado, água parada, né? Que alguém falava mas que água parada cria bicho. Ele fala que o corpo parado pode criar, né, problemas. Então, realmente, a gente precisa estar ativo de alguma forma. E aí, eu falo assim, que, de novo, da mesma forma que eu falei da alimentação, se a gente faz uma atividade física por obrigação, porque tem que fazer, aí também, de novo, vai trazer os benefícios físicos, mas vai trazer as complicações aí mentais, emocionais.
Então, eu sempre falo, busque uma atividade que te satisfaça, que, como você falou, que seja adequada ao seu corpo. Mas é importante que tenha a questão cardiorrespiratória, é importante que tenha fortalecimento muscular, é importante que tenha a questão de flexibilidade, alguma atividade que te doa flexibilidade. Então, buscar compor na sua semana, na sua rotina, essas atividades, porque elas realmente fazem bem. E aí, fazendo gancho com a questão de memória, como eu tinha falado anteriormente, a atividade física que vai promover essa questão de uma circulação sanguínea adequada, levando aí mais oxigenação para o nosso cérebro. Então, a gente sempre fala assim, a atividade física, ela é importante, ela é necessária para manter o nosso corpo ativo, e aí, em termos tanto de melhora de alguém que já tem algum tipo de problema, como você citou, os pais, né, quanto em termos de prevenção. E nos aspectos intelectuais, cognitivos, mentais, essas atividades também, as atividades físicas, elas também vão ajudar nesse sentido, né? E a gente fala muito nessa questão de fazer coisas diferentes. Eu preciso promover coisas diferentes, atividades diferentes, para que eu possa estar exercitando a minha cognição. Então, claro, acredito realmente nessa questão, acredito e super recomendo as faculdades da terceira idade, são dadas, né? Então, o próprio SESC, com seus trabalho social com pessoas idosas, é isso que você trouxe de aprender um novo idioma. A gente fez uma live sobre isso, né, Simone? E a gente fala sobre a importância de novos aprendizados. Realmente, quando a gente fala de melhorar a cognição, melhorar a memória, ampliar, realmente a gente tem que fazer coisas novas, tem que fazer coisas diferentes, tá? Então, leitura, assistir filmes, ir ao cinema, coisas que você possa realmente estar estimulando aí para ampliar essa parte cognitiva. Naquele livro ali que eu li, eu tirei uma citação que diz assim, ó, de Aristóteles: educação é o melhor remédio para a velhice. Então, é por isso que a gente sempre está batendo, né, nessa tecla. Como você sabe, Wanda, eu fiz também algumas formações em coach, master coach, e aí eu uso essas ferramentas em sala de aula. Então, principalmente na pandemia, foi muito legal, muito interessante ver o desenvolvimento dos alunos quando eles começaram a sair, por exemplo, não, eu não posso, eu tenho que ficar em casa. Tal. Gente, dá uma caminhada no quintal da sua casa, faz ali como a professora de yoga comentou, faz alguns exercícios de yoga mesmo, tem muita coisa online, então pega um espaço na sua casa e faz, se movimenta, né? Porque primeiro vem o movimento. Eu assisti um podcast bem interessante, Cuidando da Alma, e ele fala sobre isso. Ele fala, gente, eu também não tenho vontade de ir para academia. Não é assim, eu acordo com aquela vontade de ir para academia, acordo com aquela vontade de caminhar. Mas no processo, né, vão liberando ali certas substâncias que vão te deixando com vontade de fazer e de finalizar. Então, eu acho que, pelo que os meus alunos comentam, até esses que eu atendi individualmente na pandemia, eles me falavam, não, eu não tenho vontade. Mas a vontade, ela não vai aparecer, né, Wanda? Eu acho que a pessoa precisa dar esse primeiro passo, certo? Eu falo que a gente tem que vencer o travesseiro. A gente tem que vencer a cama. Né? A gente fala, principalmente em época de frio, quando a gente vence o que a gente faz, a gente depois que faz, nossa, que bacana, como a gente se sente melhor, né? Então, realmente vencer, eu falo, eu preciso passar pelo travesseiro, né? E realmente, assim, nem sempre dá vontade, né? Mas se a gente consegue passar por essa barreira, a gente consegue ter os resultados, né? E olha que bacana ali ela comentando, ó, comecei o yoga aos 54 anos e hoje sinto melhor meu foco e concentração. Gente, só os respiratórios, eu pratico yoga também já há 10 anos. Só os respiratórios, né? E a meditação, isso eu não estou falando nem da parte dos exercícios, dos asanas. Já colaboram bastante para o foco e concentração. Eu utilizo muito respiratório, sabe, Wanda, em sala de aula. A gente tem também um programa de Mindfulness, inclusive vamos ter uma palestra aqui em Curitiba presencial, agora no sábado pela manhã. Quero ver se eu gravo a palestra para disponibilizar também nos canais, porque é uma norte-americana, uma psicóloga, master coach também, que vai explicar como funciona esse processo do Mindfulness para os meus alunos. Então, assim, você vê, tá tudo conectado, né, Wanda? Faz muito sentido, né?
Nossa, se você conseguir gravar e disponibilizar depois, vai ser muito legal. Eu tenho muito interesse em conhecer um pouco mais, né, dessa técnica. Assim, eu faço um pouco de meditação, tento fazer no meu dia a dia, né, para trazer essa conexão, né, comigo mesmo, com o meu interior, estar mais calma, mais focada, mais concentrada. Mas realmente, se você conseguir, vai ser bem bacana. Vamos postar sim. Ali tem um comentário: as pessoas não acordam motivadas, precisam criar o hábito e aplicar disciplina. Então, né, é a automotivação. Aí, se você esperar que alguém te motive, é bem mais difícil, né? Você já tem que ter essa consciência. E como ele comenta ali, gente, é hábito mesmo. Então, a gente vai substituir um hábito pelo outro. Tem um livro bem interessante que é O Poder do Hábito, né? Então, ele coloca assim: se você sabe que você almoça, acontece comigo, porque eu adoro aquele cafezinho preto depois do almoço. Então, se você sabe que você terminou de almoçar, você vai sentir vontade de tomar o café, tudo bem, você pode tomar o café. Se você quiser substituir esse hábito, então você vai fazer outra coisa. O que você poderia fazer que tira a vontade do café? Sabe o que eu faço? Vou contar para vocês. Então, depois do almoço, agora eu criei o hábito de fazer a minha meditação depois do almoço. Aí eu termino de almoçar, eu vou pro meu quarto, eu fico ali uns 15, 20 minutos, faço uma meditação alfa bem bacana, já coloco em reequilíbrio de novo e aí continuo o dia. Porque senão é aquele negócio, toma café e depois toma café e eu tô querendo realmente cortar um pouco a cafeína, adoro café, é um dos meus vícios, né? Consegui tirar o açúcar, não consegui tirar o café. Mas é isso, a gente se conhecendo, né, Wanda, que nem você falou, achei assim fantástico. A gente tem que saber, tem que se conhecer, né? Saber o que posso, o que eu não posso fazer de exercício, se eu precisar buscar ajuda. A questão da nutrição é muito interessante, porque tenho feito alguns cursos também, porque eu estava nessa de perder alguns quilos, realmente estou conseguindo perder, mas foi depois que eu trabalhei a questão da cabeça, da mente, né? Não, mas por que eu como esse alimento? É porque eu estou me nutrindo ou é por uma questão emocional? Então, se eu pegar um livro, por exemplo, for ler, ao invés de comer um chocolate, será que não faz o mesmo efeito? Então, a substituição de hábitos. E isso para tudo, né, Wanda? Então, por exemplo, a pessoa está desmotivada ali, ela tem mais de 60 anos, eu tenho muitos alunos que acabaram de se aposentar, né? Então, eu me aposentei, eu estou desmotivada, não sei o que fazer, porque minha vida era cheia, agora... Gente, tem que ter um propósito, né? Não, ninguém, assim, se aposenta, como diz uma aluna minha, eu me aposentei, fiquei um ano sem fazer nada, não aguentei mais, comecei a procurar vários cursos. E outros que falam, eu comecei a entrar numa depressão, eu tomo remédio, eu não sei o que aconteceu. Gente, é bem claro, né? Pessoa que não tem propósito, que não sabe para onde está indo, realmente, né, Wanda, você entende melhor que eu sobre o assunto. Pode realmente vir uma depressão, não pode? Sim. Sim, pode. E eu vou já falar sobre isso, só queria voltar um pouquinho. Você falou de fazer atividade em casa, online, na época da pandemia, ainda tem. Na época da pandemia cresceu muito essa possibilidade de você fazer coisas online, né? Então, a própria relação com as pessoas, as videoconferências. E aí, eu não ganho nada com isso, mas aqui a gente usa uma plataforma chamada Queima Diária. É uma plataforma que tem... Conhece? Pra gente está sendo super bacana. Desde a época da pandemia até hoje, a gente usa e é legal que tem todos os tipos de exercício para todos os gostos. A pessoa entra, ela escolhe o que ela quer praticar. Então, assim, como você falou, é claro que assim, a motivação a gente pode desenvolver isso, mas eu gostei muito do que você falou, assim, que nem todo mundo consegue fazer isso sozinho. Então, realmente, quando não consegue, a gente fala que é importante procurar ajuda. Não é sinal de fraqueza, é realmente sinal de coragem procurar ajuda para conseguir lidar com isso, conseguir lidar. Eu não consigo fazer um programa para eu colocar em prática a atividade física. Então procura alguém que possa te ajudar nisso, procura uma pessoa para trabalhar com a gestão gerontológica individual para você, para ajudar no seu dia a dia. Mas voltando à sua questão, né? Quando as pessoas essa questão muito realmente, eu fiz um estudo para dar aula quando eu estava trabalhando em uma universidade em São Paulo, e a gente falava muito sobre essa questão do quanto as emoções elas contribuem positivamente ou negativamente. E essa questão que você trouxe, de fato, acontece. Quando as pessoas não se preparam para essa fase
pós-trabalho, né, elas não têm essa preparação, pode sim aumentar casos de quadros de ansiedade, quadros de depressão, né, tem até um estudo que fala sobre a questão do suicídio. Então, realmente poder, ou não necessariamente chegar a consumar, mas as ideias de fim de vida, né, que por que eu estou aqui, não faz mais sentido, então começa a ter isso realmente. Então é realmente importante pensar, e foi muito bacana essa live agora final de ano, porque de modo geral as pessoas têm essa reflexão no final do ano, né? Eu vou pensar como foi meu ano, o que eu quero para o ano que vem, então aproveita esse momento para pensar realmente. Porque quando não se tem um propósito, no meu mestrado eu vi muito isso, e foi por isso, inclusive, Simone, que eu comecei a pensar nessa questão da educação para a longevidade. Porque no mestrado, trabalhar com representações sociais sobre a velhice, e algumas representações sociais que apareciam eram que eu estou vivo só esperando Deus me levar. Meu Deus, imagina. Isso, que eu estou, que a velhice é sinônimo de decrepitude, sinônimo de morte. Né? A velhice sim, é a última etapa da vida, mas essa etapa, como você falou, as pessoas estão vivendo muito mais. Então, como viver isso de uma forma melhor? Né? Então, de fato, assim, a gente fala muito assim, vamos aproveitar esse momento da vida para a gente pensar. Da mesma forma que a gente olhou e viu o que é bom para mim em termos alimentares, o que é bom para mim em atividade física, o que eu gosto de fazer que vai me estimular mentalmente, cognitivamente, o que eu posso fazer para pensar melhor, qual que é o meu propósito de vida, né? E a gente pode passar por isso todos os dias, mas esse final de ano é um momento para isso. Então, também é importante ter esse propósito. Porque aí tem um filme que todo mundo já deve ter assistido, que é aquele Antes de Partir, que fala um pouco sobre isso, né? Sim, o que eu quero, né? Quais são as coisas que eu quero desenvolver na minha vida? O que você falou muito da aposentadoria, eu vou me aposentar, e aí o que eu vou fazer? Né? Então, por exemplo, pessoas que se aposentaram na época da pandemia, que aí queriam fazer várias coisas, tiveram que ficar dentro de casa. Então, essa reconstrução de vida, né? E aí é olhar para dentro mesmo, assim, o que me alimenta internamente, o que me faz feliz, o que me conecta comigo mesmo, que eu posso acordar assim, e podem ser coisas, né? A gente fala, não precisa ser a longo prazo, assim, sabe? Pode ser assim, não, eu quero ajudar o meu neto a construir um jardim. Eu quero, né? Então, coisas, sim, eu só citei agora que me veio na cabeça, mas realmente ter esse propósito, porque senão fica assim, eu estou sobrevivendo, não estou vivendo. Né? E você falou do neto, eu lembrei agora porque entrou a minha aluna Shirley, que está na Irlanda cuidando do neto, né? Então você vê, eu estou com uma aluna lá, eu estou com outro aluno na Nova Zelândia, que a filha também está grávida, todos com mais de 60, de 70 anos. Você veja, antigamente, né, a gente tem que ver como que tá essa visão hoje. Porque antigamente o vô era aquele do chinelinho que ficava dentro de casa, né? Aquela visão lá do meu avô. Não, gente, hoje não, né? Os meus alunos que são avós estão viajando o mundo, estão saindo com os netos, estão aprendendo inglês para conseguir se comunicar com os netos. Então é fantástico. É uma mudança realmente, né, Wanda, de mentalidade. A gente tem poucos, eu digo, acho que poucos produtos, poucos serviços personalizados para a longevidade, né? Ainda tá muito lento aqui no Brasil. Mas espero que a gente vá fomentando isso, vá falando sobre isso, para que aumente, né, o número de profissionais, por exemplo, professores, né, que trabalhem, porque é um trabalho diferente. Eu te falo porque há 13 anos que eu venho trabalhando somente com pessoas com mais de 50 anos, então dar aula, por exemplo, para uma criança e para um adolescente é completamente diferente de dar aula para uma pessoa com mais de 50, 60, 70. Eu tenho alunos de 80 anos fazendo aula online que nem eu acreditei, assim, eu falei, gente, mas eles vão conseguir focar no online?
fazendo os respiratórios um pouquinho antes da aula, sabe? Trabalhando com o que eles gostam, com música, estão trabalhando de uma forma personalizada, eles aprendem, sabe, Wanda? É bem interessante isso. E eu acho que nós também temos que nos preparar para isso, né? Nós que somos profissionais sérios, que queremos que, né, que o aluno aprenda, que traga resultado. Eu digo assim, a gente quer resultado, a gente, né, não... Eu acho que é o que mais vale, é o teu aluno chegar ali e falar, não, realmente eu aprendi. A gente tem os depoimentos dos teus também, alunos, que realmente fez sentido. Para mim, o teu curso fez total sentido, né? A gente usou, você tem, depois se quiser falar um pouquinho do jogo da memória, a gente usou, fez inglês com os alunos, foi muito bacana. Eles gravaram realmente, porque eu acho que a gente aprende mesmo por repetição, né? A gente vai repetindo, vai formando ali as conexões, depois vai ampliando. Mas o inglês, a gente trabalha nesse processo mesmo, de repetição, de aprender como você aprendeu quando era pequenininho ali. A diferença que eu vejo, né, de escolas que eu já trabalhei em grande rede de idiomas, é que nós também fazemos esse trabalho de desbloqueio. Então, tem muita gente que quer aprender, mas tem um bloqueio. Isso faz sentido para você, né, Wanda, que trabalha com essa faixa etária? Sim, essa questão realmente de as pessoas, as 50, 60%, tem muito essa questão das crenças limitantes, né? É muito forte assim, na minha idade, eu não vou aprender mais, eu não consigo, eu não posso. Então, isso realmente atrapalha o aprendizado, não só o aprendizado, mas o desenvolvimento realmente no dia a dia. Né? E aí, voltando só um pouquinho sobre a questão do propósito, da mesma forma que a gente falou de se conhecer, existem várias possibilidades. Você falou de viajar, comentei a questão do método, você falou da sua aluna que está fora, para viagem, inglês. A gente tem várias possibilidades, né? Então, é importante ter esse olhar e saber. A gente faz um trabalho nesse sentido também, que a gente faz essa preparação. A gente vai conhecendo a pessoa, o que ela gosta. Né? Então, pensar assim, o que eu gosto, o que eu quero fazer. E trabalhando essas possibilidades, então, atividades terapêuticas, atividades artísticas, atividades intelectuais, novos aprendizados, como você citou, que é super importante. E aí, tirar muito isso, tentar trabalhar, tirando essa questão, eu não posso, eu não consigo, porque isso realmente era uma visão que se tinha. Hoje não, hoje a gente tem essa educação realmente para olhar diferente, como ensinar diferente, como trabalhar diferente, para que essas pessoas possam de fato aprender. Quando eu comecei em 2008 a Gero Vida, né, então comecei a trabalhar com gerontologia em 2005, e em 2008 eu abri a Gero Vida. A gente estava assim, quando eu fiz o estudo para abrir a empresa, assim, na região de Campinas, não tinha nenhuma empresa que trabalhava com isso, era São Paulo, a gente tinha pouquíssimas pessoas com esse foco. E aí, agora, Simone, agora a gente já tem um pouco mais de visibilidade com os cursos de graduação em gerontologia, né? Então, estão se formando muito mais profissionais, isso é muito legal, está contribuindo com isso, com esse olhar diferenciado para a longevidade, né? Mas precisa de fato, quem quer trabalhar com pessoas 50 a mais, precisa realmente ter esse olhar diferenciado. Tá, então eu sei a parte técnica do que eu quero estudar, eu sei a parte técnica do meu conhecimento, mas e aí, né? Eu acabei de fazer uma proposta para uma instituição que dá um curso, eu falei, olha, eu dou para ensinar esse olhar, o que é gerontologia? O que são as pessoas, qual que é o diferencial, qual que são as especificidades das pessoas que estão já na idade madura e na velhice? Quais são essas crenças que bloqueiam, que dificultam, que desanimam, que desestimulam, né? O que a gente tem que fazer para ajudar nesse fluir de aprendizado, né? Então, não é só saber a parte técnica, saber a minha área de trabalho, a gente tem que ter esse olhar ampliado realmente, que é, como você fala, a gente também olhar para isso, né? E voltando, eu mudei muito a minha forma de ser, a minha forma de estar no mundo, quando eu comecei a pensar na longevidade, no envelhecimento. Eu comecei a olhar diferente, porque eu queria chegar lá, mas eu fui mudando esses hábitos, fui mudando a minha forma de ser, para que eu pudesse
chegar lá de uma forma mais equilibrada. E vai chegar, né, Wanda? Eu fiz agora um curso que é um curso de inglês pós-avançado, e aí eles falam muito de tecnologia, de robôs, assim, bem interessante. Os Estados Unidos estão sempre à frente do Brasil nisso, né? E aí, você acredita que futuramente vai ter um virtual mirror, que é um espelho virtual? Aí você vai chegar na frente do espelho e vai falar assim, olha, meus hábitos são esses, eu como isso, eu faço esse de exercício, eu fico na televisão, tal, tal, tal. E ele vai mostrar uma imagem sua daqui 5, 10 anos. Olha que incrível, incrível, né? E aí, da mesma forma, né, ele mostra lá a imagem. Digamos que você fale, eu faço isso, né? Eu estudo, eu trabalho tantas horas, eu durmo tantas horas, eu como tal, e ele manda a tua imagem no espelho. Digamos que você não goste da tua imagem. Aí você vai ali colocar o teu programa. Então, não, eu quero diferente, eu quero mudar. Que hábitos eu tenho que adquirir para daqui 5, 10 anos eu estar diferente? Aí o próprio espelho, olha que incrível, que é um computador, né? Ele vai calcular isso e vai mostrar para você quais os hábitos que você tem que adquirir e o que você deve mudar para que você apareça, né, no espelho de uma forma diferente. Então a gente está falando de uma tecnologia, claro, né? Para daqui é tipo Jetsons, né? Lembra dos Jetsons? Me contaram, né? Eu não sei, me contaram. É mais ou menos isso, né? O que está acontecendo hoje, o celular, a gente vê já os robôs, né? E nos Estados Unidos, na China, tem muito também robôs já recepcionistas. Então, aqui ainda demora um pouquinho. A gente tem nas fábricas, né? Os robôs que já substituem os humanos e os aspiradorzinhos e tal. Mas futuramente a gente vai ter isso também, a gente vai ter que lidar com isso. E o próximo tema, já entrando, né, é como estar conectado com tudo isso que está acontecendo. Porque eu vejo a dificuldade, por exemplo, dos meus pais, de alguns dos meus alunos, de cair. A gente fez uma live sobre golpes, né? Cai muito em golpe de WhatsApp, né? Clica aqui e manda vírus. Então a gente está sempre falando, a gente está sempre alertando para isso, para mudar um pouco, para deixá-los mais conectados. E pensando também nessa questão de conectar-se para socializar-se, né? Porque eu creio que essa faixa etária também, a gente tem muitos alunos que são viúvos, né? E pessoas que são sozinhas, que, como eu falei, os filhos e netos moram no exterior, uma metade dos meus alunos são assim, por isso eles estão aprendendo inglês. Então, queria que você falasse um pouquinho dessa importância da socialização, do estar conectado, né, para ter uma longevidade também feliz, com mais qualidade. Como que é isso aí para os 50, 60, 70, 80 a mais? Vou falar já já. Deixa eu voltar só um pouquinho. Pode voltar. Porque, eu tenho bastante coisa para falar, né? Eu tenho um pouco. Não, vamos lá. É que assim, isso que você falou do espelho, eu sou uma pessoa assim, eu uso as tecnologias, mas eu sou uma pessoa que eu uso, sim, quando realmente precisa lá na frente. Enquanto não, eu vou meio que segurando, assim, sabe? Eu sou mais, digamos, tradicional, assim. E essa questão que você contou do espelho, ela é muito interessante, porque, na verdade, exatamente isso que a gente faz, mas sem espelho. Então, a gente faz as pessoas refletirem hoje. Então, você que está assistindo a gente aqui, você se imaginar, né? Eu sempre faço isso, não sei se não lembro se no curso eu fiz com você. Você se imaginar daqui 20, 30 anos, fazendo as coisas que você faz hoje, como que é essa imagem para você? Como que você se vê fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Então, a gente faz esses exercícios de reflexão. Eu convido vocês que estão assistindo agora e depois a fazerem também. Aí me agrada isso que eu estou vendo? Essa imagem que eu estou vendo lá na frente me agrada? Se não, né, o que eu preciso fazer hoje? Que hábitos que eu tenho hoje estão me fazendo ter essa imagem lá na frente? E aí, o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Então, quando eu falei que eu passei a mudar a minha forma de ser, porque eu fiz essa reflexão comigo, e aí eu vi lá na frente uma senhora de bengala e curvada, e eu não queria isso para
mim. E foi a partir daí que assim, eu já me cuidava, mas a partir daí que eu comecei a mudar algumas coisas para poder ser diferente. Então, só para voltar um pouquinho, a questão Vou aproveitar o teu gancho, a gente nem combinou isso, mas eu vou aproveitar. Eu tenho gravado essa ferramenta de meditação que você entra, né, no estado meditativo e faz essa reflexão daqui a 20 anos. Então, para quem está assistindo a gente, quiser aí, comenta depois que eu vou enviar essa ferramenta para vocês. Ela está gravada no Spotify, é só clicar ali, tem um podcast que eu abri com algumas ferramentas do wellness, né, que é o bem-estar. E essa é uma das ferramentas que eu gravei que funciona muito bem. Muito bem. Legal, muito bom, muito bom. E aí, falando na questão então, da tecnologia, da questão da socialização, da questão de se manter conectado, né? Você falou dos golpes, muito importante fazer isso. A gente também fez uma live com um advogado sobre, dois advogados falando sobre a questão dos golpes. Realmente eles dão dicas de como não cair nesses golpes. Depois alguém, se tiver interesse, é só depois entrar lá no Instagram da Gerovida. E realmente a pandemia trouxe isso muito forte, essa questão da conexão tecnológica para a gente poder se ambientar. Então hoje não tem mais, eu sinto que não tem volta, né? A gente aprender sobre isso, né? Então até compartilhar, assim, por exemplo, estou fazendo isso com a minha mãe. Então agora uma vez por semana a gente se conecta via Meet para a gente conversar e para fazer atividades de estimulação cognitiva, um momento de estar mais próxima dela, porque eu senti a gente não está mais morando em Campinas, né? A gente mudou de Campinas, a gente está um pouco mais longe agora, então eu senti essa vontade de estar mais próximo, então a gente está fazendo essa conexão, então realmente essa parte de se conectar e saber lidar com essas ferramentas, né? Então, saber lidar com o computador, com o celular, com o Meet, com o Zoom, com o Instagram, com o YouTube, e saber, eu lembro também agora, muito antes da pandemia, quando a minha sogra era viva ainda, que a gente deu um computador para ela começar essa questão de se conectar, fazer pesquisa. E no começo ela clicava em tudo, qualquer coisa que aparecia, ela clicava, porque ela não sabia o certo, aqueles anúncios todos ela saía clicando, né? Sim. Então realmente é importante ter esse conhecimento para evitar essas coisas que... Ontem mesmo o Martim estava falando, a gente estava procurando um boleto virtual, uma fatura, e a gente recebeu uma fatura com um valor maior, a cara estampado era de uma operadora lá, de internet, a cara estampada, parecia exatamente. Aí se você olha, o logo bonitinho, tudo assim, sabe? São detalhes. Aí você vai ver, não tem nem o seu nome lá, aí você vai o e-mail que foi enviado para você, o e-mail que não é o e-mail oficial, então essas coisas, se a gente está no automático, a gente cai. Então realmente está atento a tudo isso. Isso ajuda na parte, essas conexões realmente via as tecnologias, né, hoje em dia facilitam muito esse conteúdo de convivência com as pessoas, e a socialização, ela é um dos aspectos importantes para manter a questão física, mental, cognitiva, porque quando você está se relacionando com outras pessoas, pode ser tanto pessoas da sua mesma faixa etária, que aí você pode entender que a sua dor também é a dor do outro, né? As suas falhas, os seus esquecimentos, também os outros têm, não é só você não é a única pessoa na vida, então isso ajuda a se fortalecer como pessoa. Mas essa conexão, como você trouxe, né? Então eu consigo falar, ó, eu estou aqui em Minas, eu consigo me conectar com a minha mãe que está em São Paulo. Você falou das suas alunas que estão fora do Brasil, ou com os netos, filhos fora do Brasil. Então é importante realmente ter essa conexão para essa convivência, que, de novo, veio muito forte com a pandemia e agora está mostrando que existe outra forma de interagir. Mas é claro que sempre que a gente quiser, o presencial é muito bom também, né? É isso que eu ia comentar, sabe, Wanda? A gente abriu o online school, a gente estamos trabalhando nas duas frentes, até o online ele é mais forte com cursos gravados, inclusive. Mas o presencial, ontem nós tivemos um encontro aqui à noite, que nós temos o Wine Club, então eles trazem um vinho, a gente faz prova de vinhos, é bem, bem diferente.
E hoje também visitar um museu, né, para discutir, para tomar um café, para conversar. Então, isso eu tenho percebido, e aí você também pode colocar para mim assim, como ajuda no desenvolvimento, né? Como ajuda no aprendizado, porque como a gente trabalha muito com esse affective learning, né, de estar próximo do aluno, quando a gente se insere na vida do aluno, isso facilita muito para que ele consiga atingir os objetivos dele. Né? Então é diferente de você chegar num curso tradicional e ficar ali com o professor repetindo, fazer lição, fazer prova, a gente nem tem, né, prova e ganhar uma nota. Né? Meu aluno de 70 anos não quer isso, ele quer chegar no aeroporto, ele quer conversar, ele quer fazer uma amizade, ele quer viajar, nós fazemos intercâmbio, quer conversar com colegas de sala que falam, eu já comentei, né, que você pode ir com a gente aí. O pessoal que fala alemão. Vamos Então, combinar, assim, vamos combinar. é isso, né? Eles querem, eu acho que no fundo o que eles querem é se conectar, né? Aprender inglês para se conectar. Então já não faz mais sentido aquela escola tradicional, pelo menos não para este público, que vai fazer prova, vai dar boletim, né? Então, e para nós também não faz sentido ensinar nesse formato. Uhum. Qual que seria a sua opinião, assim, como, né, É, pedagoga nessa área? então, assim, eu vejo que a gente tem público para tanto para o online quanto para o presencial. Então, a gente percebe, assim, isso que inclusive fez a gente conseguir se mudar de Campinas, né? Porque a gente hoje está fazendo um trabalho que permitiu fazer o trabalho online. Claro que a gente faz alguns trabalhos presenciais, inclusive no passado a gente estava em Campinas fazendo um trabalho presencial. Tem pessoas que querem o presencial, porque não se adaptaram, não conseguem, ainda não tem, não tem ainda esse desenvolvimento no online e preferem o presencial. Então, eu acredito que tem prós e contras nos dois. Bom, acho que no presencial não tem, né? Mas a gente pode encontrar alguma coisa, né? Mas depende muito de como a pessoa aprende, né? O presencial você consegue estar ali olhando no olho, vendo as expressões, porque o ruim às vezes do online é que a pessoa, a câmera não está ligada, não está boa, a internet não está boa, a câmera fica desligada, então você não consegue ter esse retorno realmente se a pessoa está entendendo, se não está. E no presencial, está ali, né? Você está vendo a pessoa. Então, a conexão realmente no presencial ela acontece, né? A gente está falando muito de conectar com a pessoa no presencial, acontece, né? E aí, o desafio no online é esse: é como que eu vou conseguir me conectar com essa pessoa, fazer com que ela esteja ali presente, assistindo, né? Porque você pode ter outras interferências, e aí, né, um filho, um pai, alguém que passa, que chama, a campainha que toca, e isso ali, né, pode interferir um pouquinho no seu aprendizado, né? Sim, eu acho que assim, no nosso caso, né, a gente tem o online, que na verdade o online nosso hoje é mais para aulas individuais, porque a gente consegue fazer isso que você falou. Né? A gente consegue dar um atendimento personalizado, ajudar a ligar, mostrar como faz, vídeos, fazer um acompanhamento bem de perto com um aluno, one-to-one, né? Agora, quando no presencial, a gente tem grupos e é diferente realmente a conexão, porque isso que você colocou. Tem a troca, tem uma dúvida, já pergunta ali na hora, né? Não tem que ter esse. A gente faz o acompanhamento também individualizado, mas é bem diferente do presencial e do online. Né? E o que eu vejo que eles estavam sentindo muita falta na pandemia é eles se encontrarem, Wanda. Eu acho que é bem importante essa questão da socialização. Claro, a gente tem alunos de fora que eu ainda espero realmente encontrar, né, fazendo aquilo que eu te falei, um intercâmbio, né? Então a gente vai todo mundo, não importa da onde viaja, a gente já fez Malta, Nova York, então vai com os alunos e nem que seja uma vez por ano que eles se encontrem, porque aí fica aquela expectativa, sabe, de encontro. Eu acho que isso gera a motivação também. Sim. E aí, o que a gente percebe também, Rony, no online, a conexão, na nossa experiência, tá? Pode ser que tenham pessoas que façam com a gente e tal, mas a nossa experiência para ter realmente essa conexão
o grupo, a gente faz, quando a gente faz grupo com até X alunos, né? Então, no nosso caso, 6, 7, 8 alunos, ali no máximo 10, a gente consegue ter um grupo que realmente se conecta, que participa, que está ali presente, né? Na nossa experiência, a gente não trabalha, além disso, quando é curso nosso. Por quê? Porque a gente percebe que com menos pessoas, as pessoas estão mais engajadas, elas estão mais participativas, elas estão mais presentes, né? Então dá para fazer também esse vínculo, criar esse vínculo. Uhum. O que a gente poderia pensar, assim, né, seria de fazer um encontro online com mais pessoas, né? Então, por exemplo, como a gente faz aqui, vamos marcar uma aula em grupo, mas vamos marcar uma aula em grupo com mais pessoas para tirar dúvidas. Eu acho que essas lives que a gente faz é algo assim, né? Que as pessoas podem estar interagindo também, colocar suas dúvidas. Então, eu acho que é importante também nesse sentido. Porque, como você disse, às vezes tem uma pessoa em Campinas que, né, queira conhecer, e daí, como que faz? Vai ter que ser online nesse primeiro momento, não tem como. E aí a gente pode estar marcando, fazendo essas pequenas reuniões, assim, de uma forma virtual, mas com pequenos grupos. Acho que é interessante, gostei da sua ideia. Vamos colocar em prática. Legal. Wanda, para encerrar aqui, a gente está quase com 1 hora de live. Eu acho que a gente precisa refletir, né? Você falou ali de quais mudanças que você acha realmente necessário, né, para tornar a sua vida mais saudável, mais feliz e ir em busca disso, né? TBT, né? Sabe o que é? Não é TBT, é TBC. Sabe o que é TBC? Tirar o bumbum da cadeira. Já escutei. Eu já escutei isso, mas eu não lembrava, né? E aí, Simone, realmente acho que é esse o convite, né? Esse convite para que as pessoas possam refletir sobre a própria vida, olhar para dentro, olhar para aquilo que realmente não está fazendo mais sentido, olhar para aquilo que eu quero ainda desenvolver na minha vida. E nem sempre isso é possível ser feito sozinho. E aí, não conseguindo, realmente procurar ajuda. Não deixar não deixar o externo, sabe, me entrar e me encolher, né? E procurar de fato ajuda, assim, procurar Simone, né, que é coach, procurar aqui a Gero Vida, ou procurar outro profissional da sua confiança, mas que possa auxiliar nesse caminho. Mas tudo começa por essa reflexão, né, que você está falando. Bem bacana, bem positivo, Wanda. E a gente vai fazer um sorteio surpresa, será, Wanda, de um atendimento seu aí? O que você acha? Eu super topo, né? Eu adoro ajudar as pessoas, né, nesse olhar da gerontologia, o que fazer no dia a dia, a gente fazer uma orientação gerontológica. Então, podemos sim fazer um sorteio, Simone. Beleza, eu vou fazer assim, a gente está aqui com a nossa equipe de apoio, a gente vai anotar certinho quem participou da live, né? E quem tiver alguma dúvida pode mandar ali no link da bio, tem os nossos contatos. Wanda, se quiser deixar seus contatos aí, e a gente anota certinho quem esteve aqui, né? Quem vai participar desse sorteio e vai ganhar aí um atendimento daí com a Wanda, a gente vai procurar. Isso, aí faz o sorteio, tem um site de sorteio, né? Depois aí coloca, né, o resultado. Então, eu me disponho a fazer um atendimento gerontológico, né, com um olhar gerontológico para quem ganhar esse sorteio. Eu acho que pode ficar uma questão assim, tá? Eu estou assistindo, eu fui sorteada, mas eu já sou uma pessoa super antenada, ativa, já faço tudo. Então, dou esse atendimento para outra pessoa, não tem problema nenhum, tá? O importante é que a gente possa ajudar alguém com esse sorteio, né? E aí, quem quiser saber um pouco mais, a Simone falou, né? Então, a gente tem um Instagram, Gerovida, envelhecer, saudável, manda um direct lá pra gente, e aí a gente pode se comunicar depois via WhatsApp, eu passo lá. Ou depois até se você quiser, quando você for salvar o vídeo, se você quiser colocar o WhatsApp da Gerovida, pode colocar. E aí eu fico à disposição, né, para poder contribuir com quem precisar. Beleza. Então, obrigada, Wanda. Nossa última live aí, encerrando, né, o ano. Vamos ver se ano que vem a gente
trabalha com mais alguns temas, assim, a ideia é fazer pelo menos uma por semana, convidar profissionais, e a gente ir ampliando aí, passando esse conhecimento, né? Porque eu acho que só faz sentido quando você cresce, que você compartilhe, né, o que você aprende. Eu também agradeço a oportunidade, agradeço poder falar mais uma vez, agradeço poder contribuir, espero que realmente tenha feito sentido para alguém que está nos assistindo. Eu vi aqui alguns parabéns, o pessoal agradecendo, então a gente fica feliz quando realmente o conteúdo faz sentido para as pessoas que estão assistindo. Então, beleza. Obrigada, Wanda. Um beijo, um bom final de ano para todo mundo, até 2023. Até 2023. Tchau, tchau.